Bem-vindos ao debate onde exploramos perspectivas aprofundadas sobre ideias essenciais. Hoje, a gente vai falar sobre um dado que é, no mínimo, chocante. Tipo, 1/4 da população mundial vive em lugares onde não existe um único vizinho cristão, nenhuma Bíblia, nenhuma igreja. É um cenário bem desafiador, né? Muito. E, historicamente, a gente olha para esses números e assume que o antídoto é o surgimento de especialistas, sabe? Aqueles heróis de elite dispostos a cruzar oceanos e enfrentar a hostilidade. Mas e se a maior crise da missiologia moderna não for a falta desses especialistas? E se, na verdade, for o fato de que a pessoa comum, lá no banco da igreja, simplesmente terceirizou sua responsabilidade fundamental? Bom, para balizar essa nossa análise de hoje, a gente está imerso no rigoroso material estrutural do professor José Márcio Lacerda. Seminal. E vale ressaltar aqui, formalmente, copyright de 2001 a 2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Isso. E a nossa questão central, a grande pergunta que a gente vai tentar destrinchar aqui, é a verdadeira essência e urgência do mandato missionário residem na obrigação universal e cotidiana de todo crente no seu contexto local, ou, por outro lado, elas são fundamentalmente definidas pelo esforço especializado, antropológico e transcultural para alcançar fronteiras não evangelizadas? Perfeito. Bom, para deixar as coisas claras desde o início, eu defendo que a missiologia se sustenta no mandato descentralizado e universal. Ou seja, todo coração sem Cristo é um campo missionário, e a missão é o tecido da vida cotidiana. Tá, eu entendo. Mas a sua premissa eleva a ação local e acaba ignorando a barreira estrutural da expansão global, sabe? Eu defendo que o material aponta inequivocamente para a missão transcultural e especializada. Alcançar povos não alcançados e cruzar fronteiras culturais é o verdadeiro ápice e o foco inegociável da urgência missiológica. Olha, para entendermos a mecânica da minha posição, a gente precisa observar a arquitetura do Novo Testamento. O texto base descreve isso como uma força centrífuga, né? De dentro para fora. Exato. No Antigo Testamento, a dinâmica era centrípeta, como um ímã. As nações eram atraídas para observar a glória de Deus em Israel. Mas com o cristianismo primitivo, o movimento se inverte drasticamente. E isso destrói a noção de que o trabalho missionário é uma categoria de elite acadêmica ou eclesiástica. Mas você não acha que... Só para concluir o raciocínio, o material é bem cirúrgico ao afirmar que aquele que não é missionário no reino é um impostor. A missão se baseia no princípio pragmático que o texto chama de ver, orar, ir. E esse ir não é uma viagem internacional, sabe? É um imperativo imediato aplicado ao seu colega de trabalho, à sua família. O crente que vive de domingo a domingo e privatiza a fé, bom, ele está cometendo uma negligência que corrói o sistema de dentro para fora. Eu compreendo, mas veja bem, diluir o conceito de missões para abarcar, qualquer interação casual no ambiente de trabalho é um erro categórico que esvazia a disciplina. A missiologia não é apenas falar de Jesus, é uma ciência interdisciplinar vital, né? Sim, tem o cruzamento da teologia, antropologia, Sociologia e história, exato. E o texto não propõe esse preparo acadêmico exaustivo apenas para que alguém seja um bom testemunho no escritório. A urgência que o material delineia é matemática e geográfica. Como assim geográfica? Bom, dos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 2 bilhões nunca ouviram o evangelho porque vivem em zonas de bloqueio. A gente está falando da janela 10-40. São regiões dominadas por fundamentalismo religioso, barreiras linguísticas isoladas, regimes totalitários, entende? Sim, claro. Chamar o evangelismo de bairro e a infiltração em um país de fronteiras fechadas pela mesma palavra ofusca as distinções operacionais críticas. O material faz essa separação clara entre a linha de frente transcultural e as bases de apoio. Mas focar excessivamente nessa linha de frente internacional cria uma fratura na anatomia funcional da igreja. Pensa num projeto de engenharia estrutural. Tá, manda analogia.
Concentrar todos os recursos em missões transculturais enquanto o crente local vive uma secularização interna é como tentar construir o teto de um arranha-céu ignorando que os alicerces de concreto estão apodrecendo lá embaixo. Uhum. Ao restringir o título de missão verdadeira aos especialistas, você acaba legitimando a inércia da congregação, sabe? O texto critica muito essa passividade, catalogando a igreja em 7 grupos comportamentais. Sim, os 7 grupos. E quando você eleva os implantadores transculturais ao status de única prioridade real, você dá o álibi perfeito para quem está no banco pensar: eu não sou sociólogo, não falo árabe, então minha fé é só um assunto privado. Entendo o seu ponto. O mandato perde atração porque a base sente que a tarefa não é dela. O problema dessa metáfora do arranha-céu é que ela subestima a taxonomia que o próprio professor Lacerda estabelece, né? O material lista esses grupos e coloca explicitamente os implantadores em áreas não evangelizadas como alvo primário. Primário, sim, mas não único, certo? Não único, mas os outros grupos, tipo os focados em manutenção denominacional ou construtores de templos gigantes ou os de cura interna, eles são descritos como desvios de rota. O risco da sua visão descentralizada é validar o conforto. Validar o conforto de que forma? Se aconselhar um amigo na sua cidade recebe o mesmo peso missiológico que renunciar à sua cultura para traduzir as escrituras para um dialeto ágrafo na Ásia Central, a gente quebra a engrenagem logística da igreja. A verba e a energia são consumidas no microcosmo local. E se todo mundo é linha de frente no próprio quintal, as fronteiras globais permanecem impenetráveis. Mas espera aí. A fronteira global nunca vai ser penetrada se o quintal estiver morto. O ir do princípio VOI que eu mencionei é consequência direta do ver. E o texto aborda o ver não como só olhar, mas como uma quebra cognitiva, sabe? É a capacidade de enxergar a carência espiritual por trás do materialismo moderno. Certo. Quem está ouvindo a gente agora pode pensar, puxa, como vou me enxergar no mesmo nível de um missionário se eu mal consigo falar de fé com meu chefe sem criar problema no RH, né? Exatamente. Mas a resposta está no precedente histórico que a fonte detalha. A igreja primitiva não dominou o Império Romano enviando painéis de especialistas superfinanciados. Mas A expansão no livro de Atos ocorreu por uma dispersão orgânica causada pela perseguição. Artesãos, escravos, comerciantes levaram o evangelho pelas rotas comerciais. Foi uma rede viral. O texto condena a esperar por um chamado espetacular. Então, como você justifica essa exigência de hiperpreparação se a ordem é a urgência de que a seara é grande e os trabalhadores são poucos? porque a narrativa da perseguição espalhando crentes comuns é só a metade da história. Como assim a metade? É a metade que lidou com a diáspora judaica, sabe? Quando o evangelho precisou cruzar a barreira sociológica massiva para alcançar os gentios pagãos, a expansão viral não foi suficiente. O material aponta o ponto de inflexão em Antioquia, quando o modelo mudou de orgânico para estratégico. Você se refere ao envio de Paulo e Barnabé. Exato. Eles foram separados e enviados com propósito e preparo. Paulo é o arquétipo do missiólogo, não só porque ele era fervoroso, mas pela infraestrutura intelectual dele. Ele transitava entre o farisaísmo hebraico, a cidadania romana e a filosofia grega. Sim, a bagagem dele era imensa. Pois é. Quando ele chega no Areópago, em Atenas, a mecânica dele não é citar o Antigo Testamento para gregos que nem conheciam o texto. Ele desconstrói a psique cultural dele citando os próprios poetas deles. Isso exige uma tradução conceitual e metodológica muito rigorosa. O texto é claro, a urgência exige preparo, não improviso. Enviar alguém sem preparo dá enxoque antropológico e atrasa a missão. O preparo é inegavelmente necessário, concordo plenamente. Mas a incubadora desse preparo é a praça pública local, né? A fonte menciona que o cristão deve primeiro influenciar os espaços onde tem acesso direto. Nas universidades, no mundo corporativo, é ali que ele aprende a responder a objeções e desenvolve resiliência. O problema é que quando a gente glorifica a viagem transcultural acima de tudo, a gente cria uma das distorções mais perigosas que o texto ataca, que é a fuga e o turismo missiológico.
Ah, sim, o turismo religioso. Exatamente. O material diagnostica aquela anomalia de pessoas que usam o rótulo de missões como um passaporte para a mobilidade socioeconômica. Vão para países de primeiro mundo para pregar, mas buscam só qualidade de vida. Geografia não valida a missão. Fazer missão, segundo o texto, é ir aonde Jesus Cristo ainda não entrou, que é o coração de todo ser humano. Eu concordo que a fuga sociopolítica é uma corrupção do mandato. O indivíduo que vai para a Europa só para consumir recursos está, como o texto diz, preso no ciclo de manutenção, não de expansão. Mas o antídoto para o turismo missionário não é abandonar a fronteira e voltar para o conforto de casa, sabe? E qual seria o antídoto na sua visão? A verdadeira missiologia exige o caminho inverso, descer na escala socioeconômica e de conforto. O texto destaca figuras históricas monumentais. Pensa no mecanismo de William Carey, na Índia. Ele disse aquela máxima, eu irei para baixo, mas vocês segurem bem as cordas. Segurar as cordas, claro. Ele falava de descer num poço de hostilidade social, castas, doenças. Ou Adoniran Judson em Myanmar, enfrentando tragédias pessoais incalculáveis. A missão autêntica é a encarnação sacrificial. E a igreja local tem a função insubstituível de segurar as cordas. Separar quem desce ao poço de quem segura a corda não é hierarquizar a igreja, é reconhecer a especialização, entende? Mas segurar as cordas exige muito mais do que só assinar um cheque mensal para a agência missionária, né? O sustento financeiro dissociado do engajamento pessoal cria uma igreja apática que acha que pode comprar a isenção do próprio evangelismo. Sim, isso é um risco real. Edes. Aquele grupo focado apenas na cura interior paralisa a missão porque se recusa a olhar o mundo. Eles ficam olhando só para dentro. Exato. O ir é a comprovação de que o avivamento ocorreu. Ao elevar o chamado transcultural a algo inatingível, a gente pacifica o ouvinte. A democratização do mandato não tira o mérito de Adoniran Judson, mas diz ao operário, ao médico, que o chão em que eles pisam exige a mesma intencionalidade que o Judson teve lá na Ásia. A intencionalidade pode até ser equivalente, mas as ferramentas e o impacto demográfico são incomparáveis, sabe? A gente precisa considerar a dívida histórica que o material explora ao analisar o Brasil. A chegada dos missionários aqui, você diz? Isso. Entre os séculos XIX e XX, uma onda metodicamente planejada de missões europeias e norte-americanas chegou ao Brasil. Eles não vieram só num transbordar espontâneo. Eles estudaram a nossa cultura, aprenderam português do zero, suportaram doenças. Se eles tivessem adotado a premissa de que a missão local nas esquinas da Europa já era suficiente, o Brasil moderno seria um vazio teológico. Faz sentido. A gratidão histórica mencionada no material exige reciprocidade. O seu foco exaustivo na missão local ignora a simetria global de acesso. Nós temos milhares de igrejas nas nossas cidades, o Oriente Médio não tem. A urgência exige a alocação inteligente de recursos onde não há nenhuma luz. É um argumento forte. Mas olha só, o resgate desse processo missionário histórico prova justamente o meu ponto sobre o ciclo orgânico da igreja. O motivo pelo qual hoje a gente pode enviar agentes a nações fechadas é precisamente porque a igreja brasileira se enraizou no tecido local e parou de depender de fora. Houve um amadurecimento, de fato. E esse trabalho local gerou sustentabilidade. Você fala sobre alocação inteligente de recursos, mas como a gente identifica os líderes que vão suportar a pressão de um país totalitário? O laboratório é o enfrentamento da descrença na própria cultura, né? O texto argumenta que não se pode guiar por onde não se andou. Se não ensinarmos a base a lidar com o ceticismo do mundo corporativo local, os candidatos que enviarmos vão falhar catastroficamente. O mandato cotidiano é a peneira. A peneira, tá. Mas o mandato global frequentemente sofre sabotagem justamente por causa das demandas infinitas desse laboratório local, sabe? Sabotagem. No sentido de que as igrejas locais sempre terão telhados para consertar, disputas denominacionais, programas de jovens. O que a ciência da missiologia faz, e que o texto sublinha, é criar um mecanismo de extração. O Espírito Santo identifica os talentos bem preparados e os retira do laboratório local, enviando-os para a escuridão absoluta.
Entendi. Se não houver uma intencionalidade agressiva, o telescópio da missão nunca vai ser usado, porque sempre vai ter uma crise exigindo um microscópio lá na igreja local. A urgência de 2 bilhões de não alcançados não nos dá o luxo de esperar que a base local seja perfeita antes de enviar os especialistas. Eu acho que aqui a gente chega no cerne de como essas forças operam de forma complementar, né? Mesmo que em tensão. A minha insistência em ancorar a missiologia no cotidiano visa combater a mentalidade espectadora. Quando os referenciais apontam que cada coração convertido é um agente, a intenção é desmantelar a máquina que concentra tudo nas mãos de clérigos pagos. A força motriz sempre foi a capilaridade. E o meu contraponto estrutural é que essa energia capilar precisa ser canalizada, sabe? Senão ela se dissipa na irrelevância. A vitalidade local é a fundação inegociável, com certeza. Mas o sucesso da missão não é medido pelo barulho da igreja no bairro, e sim pela nossa eficácia em cruzar as fronteiras finais. A missiologia nos força a olhar o abismo da desigualdade espiritual. Apesar dessa divergência sobre qual engrenagem deve guiar a prioridade dos recursos, eu acho que o material do professor Lacerda nos força a uma concordância profunda, sabe? E bem desconfortável sobre a patologia atual da igreja. Com certeza. Fica evidente que uma congregação focada só no próprio microcosmo, consumida pela manutenção de templos e disputas internas, aquela anomalia estéril que o texto descreve, está completamente fora da narrativa. Precisamente. O isolamento, seja por narcisismo espiritual das igrejas ricas ou por covardia, é um repúdio prático à ordem que funda a fé cristã. Aquele grupo que passa a vida em disputas teológicas rasas, ignorando o campo árido lá fora, perdeu totalmente a compreensão da urgência do tempo. Exato, e a complexidade dessas abordagens mostra que a dinâmica exige uma atenção contínua, né? Requer ao mesmo tempo o ímpeto orgânico de tratar a porta do vizinho como fronteira eterna e o planejamento rigoroso de quem mapeia a janela 1040. O estudo da história, das ferramentas sociológicas e da praxis oferece mecanismos vastíssimos. Porque é justamente no atrito dessas camadas, sabe? Na intersecção entre a teoria acadêmica e o sacrifício pessoal que a igreja testa suas motivações. É assim que ela descobre os ajustes metodológicos para não se tornar obsoleta. Muito bem colocado. Voltando àquela crise inicial, o conforto da responsabilidade terceirizada. O diagnóstico final do texto não permite isenção a ninguém. Para alguns, o avivamento vai ser romper o silêncio do crente privatizado lá na empresa. Para outros, vai exigir o sacrifício imensurável de se despedir da cultura natal e dizer, como os gigantes do passado, eu irei descer ao poço. Qual dessas duas frentes representa a maior omissão no cenário atual de quem nos ouve, né? Essa é uma questão que permanece desafiando a nossa obediência. Agradecemos por acompanharem e até a próxima edição de O Debate.